Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, né? Estou aqui em mais um vídeo trazendo para vocês aqui uma mensagem, né, da parte do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ler com a ajuda e a força de Deus o livro de João, no capítulo 1, do versículo 5 adiante. Se os irmãos puderem estar acompanhando aí com a Bíblia de vocês em mãos, eu acho que fica muito melhor, irmãos, porque eu tenho passado por alguns lugares, irmãos, onde tem pessoas que eles falam que viu coisas escritas na Bíblia, e você que conhece a Bíblia, né, fala para ele, fala, olha, você pode ter assistido isso aí, ou ter ouvido isso aí, ou lido em algum lugar, mas na Bíblia, infelizmente, isso aí não está escrito, né? Então, quando você conhece as Escrituras e alguém chega aí e fala algo para você que não está escrito, você tem condição, então, ou de ajudar aquela pessoa a se posicionar, né, na verdade, ou de, pelo menos, irmãos, não dar crédito, né, naquilo que a pessoa está falando, porque tem gente que não tem temor de falar das coisas de Deus porque não conhece ainda, certo? E fala que ouve em qualquer lugar, e fala com firmeza, irmão, e fala com tom de voz bom e firme mesmo, que se a pessoa não conhecer, acredita, certo? Então, se você tiver a condição de acompanhar a leitura, faça isso, irmão. E sempre se questione, onde que está escrito? Qual livro? Me mostra, então, se for possível, né? E se não for o caso, você mesmo procura encontrar para confirmação se aquilo realmente está escrito ali, daquela forma, irmão. E vamos lá, então, a leitura do texto. Livro de João, Primeiro Testamento, livro de João, capítulo 1, versículo 5 adiante. 1 João. Irmãos, está escrito assim, ó, Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só até aqui, irmãos. Bem, essa passagem aqui, irmãos, ela vai explicar para nós, né, e vai tirar uma dúvida que algumas pessoas têm, né, em relação à bondade de Deus, né? Porque tem pessoas, irmãos, que quando faz a leitura bíblica, muitas das vezes também por ler só um capítulo ou uma passagem, ou só o Antigo Testamento, né, ou só ouvir, porque tem pessoas que estão só para criticar, né? Tem gente que pega só texto bíblico fora do contexto e coloca passagens ali para diminuir o nome de Cristo, né, e levar pessoas que não têm interesse de fazer a leitura aí para o mau caminho, né, irmão? Mas você que está escutando aqui agora já está tendo seu alerta aí da parte do Senhor Jesus, para você sempre estar procurando saber se realmente aquilo está escrito, de que forma que está escrito, e se você não entendeu pelo irmão que está pregando, né, ou por mim, ou por outro irmão que tenha pregado, ou você também não entendeu na Bíblia, você coloca seu joelho no chão e peça ao Senhor Jesus para dar o discernimento, irmãos, porque Jesus vai vir ao seu encontro, que ele não vai te deixar nem confundido e nem envergonhado, certo? Mas aqui, irmãos, fala assim que Deus é luz e que nele não há trevas. E é nessa passagem aqui que eu quero trabalhar com os irmãos, né, e com aquele que é ouvinte, para te esclarecer essa parte, né? E, irmãos, se Deus conhece o bem e o mal, como que nele não há trevas, né, irmãos? Irmãos, o Senhor é assim, ó. Vamos trazer mais para a nossa realidade, né, irmão, para o mundo que nós vivemos, para você conseguir entender. O Senhor Jesus às vezes utilizava de exemplos que os homens viviam para trazer para a realidade dele, para ele conseguir entender, né, a forma que Deus estava pensando ali a respeito deles, certo? Irmãos, e no nosso mundo, funciona assim, irmãos. Quando a gente é uma criança, que a gente é pequenininho ali, você praticamente você não tem nem escolha, né? É necessário que você confie no seu pai e na sua mãe, ou naquele que está cuidando de você ali para te ajudar a crescer. Você tem que confiar nele, certo?
É ele que vai fazer a comida para você comer, né? É ele que vai te ajudar a ir para a escola, te ajudar a tomar um banho, vai te escolher as suas roupas. É ele que vai te dar toda a condição para você viver. Se essa pessoa fizer mal, ela vai te prejudicar, certo? Se ela fizer alguma coisa ruim, ela vai te prejudicar, porque ela está ali, né, com uma consciência maior do que a sua e tem poder sobre você, porque você ainda é um bebê, uma criança, certo? E no caso, uma palavra de Deus fala que Deus é o bom pastor, né? Então nós vamos considerar na terra o bom pai, a boa mãe, o bom cuidador, o bom pai de família, né? Quando eu digo pai de família, você pode ter sido criado pela sua avó, você pode ter sido criado pela sua tia ou pela uma pessoa desconhecida, né, irmãos? Enfim, seja lá quem te criou, nós estamos aqui falando, referindo a Deus como boa pessoa, como bom pastor. Deus é bom. Então vamos considerar boas pessoas na terra, bons tutores, bons cuidadores, certo? E como que é a ação de uma boa pessoa na terra, de um bom pai, uma boa mãe, um bom instrutor, alguém que te cria, certo? A boa pessoa, ela conhece os perigos da vida, entende? Porque seu pai, sua mãe, sua tia, ou seja lá quem te criou, sua avó, né? Ou quem te adotou, ele conhece muito bem os perigos da vida. Ele sabe que se você tomar um veneno, você vai morrer. Ele sabe que se você for brincar na rua distraído, um carro pode te atropelar. Ele sabe que você correr demais ou brincar em equipamentos perigosos, você pode vir a se machucar, certo? Ele sabe também os alimentos que faz mal. Ele sabe as vestes que vai ficar apertada demais, vai te sufocar. Ou uma bebida, ou um cigarro, ou algo que vai, né, enfim, tirar a sua consciência, entendeu? A maioria dos nossos tutores, eles conhecem pelo menos o básico, porque o homem, ele é limitado, irmão. Ele conhece o básico para nós. No entanto, irmãos, os bons pais, os bons cuidadores, os bons, né, pais adotivos, tia, avó, eles, mesmo conhecendo que às vezes um cigarro faz mal, uma bebida faz mal, um veneno faz mal, eles não colocam no seu prato, certo? Eles não colocam no seu prato. E eles também não usam. Então, eles conhecem todo o mal, mas deles não há mal. Por quê? Porque eles não faz uso daquilo que é ruim. Então, conhecer é uma coisa, utilizar é outra, certo? Por isso que fala que Deus é luz e que não há nele trevas nenhuma. Agora, o que a gente não pode misturar? Deus, ele é justiça. Deus é aquele que a palavra final é a dele, porque ele vê tudo lá de cima. Então Deus, ele tem, né, que executar justiça, porque se não houver justiça em Deus, vai haver em mais quem? Então Deus é o dono da justiça. E às vezes, irmão, quando alguém está executando algo que é justo, pode ser que para os infiéis e para os maldosos parece que aquilo ali é desonesto, certo? Às vezes a pessoa que está te cuidando resolve ali te pôr de castigo porque você está quebrando todos os móveis da casa, ou resolve te pôr de castigo porque você está fazendo algo que está errado, né? Te dá um castigo básico ali. E aquilo é justo para você melhorar e refletir seus comportamentos. E Deus, irmão, ele é superior. Então, a justiça de Deus, ela excede muito mais a justiça do homem. Ela é maior do que a justiça do homem. Porque Deus é perfeito, certo? Então, não confunda a justiça de Deus com maldade. Deus não é mau, Deus é justo, certo? Né? Se em alguns bons pais, boas mães, né, bons cuidadores, se neles a gente encontra homens e mulheres que conhece o mal, mas não permite que o mal entre dentro da casa deles, né? Porque, por exemplo, se o seu pai, sua mãe ou alguém que cuida de você vê você indo para a rua com gente que eles vê que não é legal, eles vão te falar, ó, cuidado com essa companhia sua aí, que essa companhia vai te levar para lugar ruim. Quer dizer o quê? Ele já olhou e já percebeu que aquela pessoa ali não está tendo um comportamento bom,
né? Então eles conhecem o mal, ele já foi capaz de identificar o mal, mas eles não praticam isso em casa. Então neles não há mal, mas eles sabem que o mal existe, certo? E Deus, irmãos, Deus que é santo, Deus conhece tudo, todas as artimanhas do inimigo, o Senhor vê tudo lá de cima, o Senhor conhece todas as maldades que pode ser feita com alguém, né? Por isso o Senhor alertou nós, nesse mundo vós tereis aflição, porque o Senhor conhece a maldade do homem, certo? Mas em Deus não há maldade nenhuma, né? Mas isso, irmão, vai provar um pouco disso. Quem buscar para servir a Deus nessa terra, ele vai começar a entender e a sentir que Deus é bom, mas não vai ser completo, porque aqui, irmão, tem a bondade de Deus, mas todo dia tem as afrontas dos nossos inimigos. Então, às vezes fica aquela sensação, né, de opressão e que nós não está sendo amado, mas muitas das vezes, irmão, nós sofremos ataque e afronta do nosso inimigo. Mas aonde você vai provar isso com uma certeza absoluta, irmãos, é na vida eterna, porque lá está escrito que Deus vai enxugar toda lágrima, vai tirar todo o sofrimento e vai ser apagado, irmão, da nossa memória, tudo aquilo de ruim, né? Salvo que está escrito assim, que pouca coisa talvez a gente vai nos lembrar, certo? Então pode ser que às vezes a gente lembre que houve um tempo, mas você não vai se lembrar mais, né, do perfeito, né, aquilo que aconteceu, dos mínimos detalhes, certo? Mas o Senhor, então, ele vai apagar e vai enxugar toda lágrima e a gente vai esquecer do mal, né, que a gente viveu aqui nessa terra. E lá você vai saber realmente que Deus é bom, porque o céu é um local que você vai poder ali, irmãos, ficar em paz. Você não vai ter que olhar para trás para ver se alguém está vindo te atingir. Você não vai ter que se preocupar com outra pessoa que está do seu lado para te afrontar, porque ali não haverá mais o mal. Ali você vai viver uma plenitude, a bondade de Deus. Vai ser só paz, só tranquilidade. Amém? Então, nesse texto, irmãos, eu creio que o Senhor me trouxe aqui, né, para explicar para algumas pessoas que não entendem essa parte, certo? E está escrito assim, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, né? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Certo, irmãos? Então, andar na luz, irmãos, significa a gente, né, ter paciência. Está escrito aqui que temos comunhão uns com os outros. Então, a paciência, ela faz parte dessa luz, né, irmãos? Ter paciência com os nossos irmãos e os nossos irmãos ter paciência com nós. Nós sabemos que nós vamos, às vezes, cometer alguma falha e que nós vamos ter que, né, que ser perdoado pelos nossos irmãos, que os nossos irmãos também vão cometer falha, que nós temos que perdoá-los, certo? Mas para você que ainda acha que há Deus, que em Deus há algo mal, está aqui um esclarecimento para você. Entende, irmãos? Se você, né, independente se você confiou ou não naquele que te criou, se você está vivo hoje ouvindo essa palavra, é porque ele não te deu veneno para você beber, né? Coisa que tem gente mal no mundo por aí que faz e que dá veneno para você e não tem medo de te matar, mas o que te criou? Ele, né, no pouco amor dele, na fraqueza, ele conhecia o mal, mas ele não quis colocar no seu prato, certo? Se ele, que conhecia o mal, não quis colocar no seu prato, sendo homem fraco, né, guardou luz no corpo dele para te manter vivo, quando era Deus que é santo, que não tem erro, que não tem pecado. Este sim é digno de confiança, porque, né, quando os seus pais falharem em algum momento e não te vigiou na rua, enquanto você brincava, enquanto você estava distraído, quem estava te olhando era Deus. E você pode ter certeza, irmão, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E se você está ouvindo essa palavra aqui hoje, a mão de Deus estava sobre você, ainda que você não viu e não creu. Mas a mão de Deus estava sobre você, porque está escrito que o Senhor não dorme e nem tosqueneja.
e que se a misericórdia do Senhor não fosse sobre nós, os nossos inimigos já teriam nos consumido vivo. Amém? Então, por essa palavra que surja no seu coração, se for da vontade de Deus, uma certeza de que Deus é amor puro, que nele não há mal nenhum. Que você comece a buscar o Senhor para você viver e sentir isso na pele, né? Que Deus é amor. Amém? Meus irmãos, a santa paz de Deus para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Amém? Onde, se o Senhor preparar, né, estaremos aqui de novo falando mais uma palavra do Senhor para vocês. Estou muito contente de estar aqui, né? Eu estou aprendendo muito, né, gravando esses vídeos aqui para os irmãos. Peço aos irmãos que perdoem qualquer falha, né? Porque o Senhor pediu para mim vir estar gravando os vídeos aqui, né? E eu, irmãos, pela misericórdia de Deus, estou aqui, imperfeito, mas correndo atrás de melhorar, né, na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo e glorifico a Deus por tudo, que a paz do Senhor Jesus Cristo entre na sua vida, permaneça com você. E na medida que o Senhor acrescentar sobre mim e eu puder e o Senhor me permitir, também estarei aqui derramando mais e mais paz. Mas a paz que o Senhor me concede no dia de hoje de te passar, recebe ela aí agora, em nome do Senhor Jesus. Acalma sua alma, porque o Senhor te ama. Amém? Fica com Deus, minha irmã, meu irmão. Um abraço para você.